Finja até que se torne real. Você já ouviu essa frase? Se você gosta de lei da atração, provavelmente sim. E esse é realmente um dos princípios que nós podemos utilizar para atrair aquilo que a gente quer, mas nem sempre é fácil conseguir fingir de verdade que a gente já tem o desejo e ignorar aquilo que a gente está vivendo naquele momento. Se você tem essa dúvida, essa dificuldade e quer saber um pouquinho mais sobre isso, então vem comigo nesse vídeo, porque é sobre isso que a gente vai falar hoje. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui ao meu canal. Caso você não me conheça ainda, eu sou a Cristina Giolo e por aqui eu compartilho conteúdo sobre lei da atração e algumas ferramentas para dar aquela desbloqueada nos nossos desejos. E hoje eu vou fazer aqui a sugestão de alguns inscritos aqui do canal, porque esses dias eu abri lá no meu Instagram uma caixinha e pedi sugestões para vocês. E várias pessoas falaram de frequência vibracional, né? Falaram, Cris, fala sobre frequência, como elevar a frequência. Então eu escolhi algumas que tinham a ver e resolvi trazer esse assunto aqui para vocês. Inclusive, se você não me segue lá no Instagram também, é @CristinaGiolo. Vai lá e me segue depois que você sair aqui do YouTube, tá bom? Que lá a gente tem a oportunidade de interagir um pouquinho mais. E me segue aqui também, se você ainda não está inscrito aqui no canal, tá bom? E vamos lá então ao que interessa. Eu vou ler aqui para vocês as sugestões, né, de vídeos que essas pessoas deixaram. Uma delas foi a seguinte, ó. Cris, fala sobre como roteirizar a nossa vida pode nos ajudar a alcançar os nossos objetivos, que é a história de fingir que é real, né? E aí uma outra que eu vou falar aqui também um pouquinho mais depois, mostra como aceitar algo e viver em uma realidade diferente. Aí a pessoa foi explicar lá no meu direct que era isso que eu falei pra vocês, né? Essa dificuldade de fingir que é real, ignorando a realidade que está acontecendo. Então, primeiro eu vou falar aqui um pouquinho da primeira sugestão e depois eu vou falar aqui sobre essas dificuldades. Então, primeiramente aqui, sobre roteirizar a nossa vida, né? Roteirizar a nossa vida pode ajudar com a coisa de fingir que é real. Por quê? Porque quando a gente finge que é real, se você conseguir de verdade, de fato, fingir que é real, você vai acessar a frequência do desejo. E acessando a frequência do desejo, você vai trazer acontecimentos para a sua vida que vão estar na mesma frequência que você, ou seja, a mesma frequência do desejo. Aí você vai trazer o seu desejo para você. A frequência do desejo é o que? Alegria, gratidão, abundância, prosperidade, paz, tranquilidade, todos os sentimentos bons, porque se você já tivesse o seu desejo hoje, era isso que você iria sentir, certo? Ou pelo menos deveria, né? Então, quando a gente consegue de fato fingir que é real, a gente vai conseguir então acessar essa frequência. Uma técnica muito legal que a gente tem para fazer isso, né, para fazer esse roteiro da nossa vida, é a técnica do diário da lei da atração. Foi uma técnica que eu já utilizei muito na minha vida e deu muito certo. E como que você faz essa técnica? Você vai escrever um diário, como se você já estivesse vivendo a sua vida dos sonhos, vivendo a sua realidade desejada. Então todos os dias você vai imaginar que se você viveu uma determinada coisa ali dentro da realidade que você deseja, e à noite você vai escrever como foi o seu dia dentro dessa vida imaginária. Eu vou dar um exemplo aqui para você de como eu fazia isso, para você entender um pouquinho melhor. Então, na época que eu fazia, o meu desejo era ter mais trabalhos, que eu era atriz, né? Então, assim, eu ficava esperando as agências me chamarem, eu tinha que esperar a agência escolher minha foto, me mandar pro cliente para ver se ele chamava pro teste, aí depois chamava pro teste, aí depois do teste tinha que ficar editada para ser mostrada pro cliente, depois o cliente tinha que escolher e tinha que ser eu, para eu poder trabalhar, né? Então não era uma tarefa tão simples, eu dependia muito de ser escolhida pelas pessoas, de ser chamada pelas pessoas, e isso era um pouco desgastante, né? Eu tinha que sempre ficar me vigiando para vibrar na frequência elevada, sempre, 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 porque senão eu não pegava trabalho. Era incrível. Se ficasse na frequência baixa, eu nunca era escolhida. Mas isso, por um lado, foi bom também para mim, né? Olha como tudo acontece por um motivo maior. Porque foi justamente nessa época que eu aprendi muito sobre a lei da atração. Então, hoje eu não estaria aqui ensinando sobre lei da atração se eu não tivesse colocado em prática, se eu não tivesse aprendido, se eu não tivesse vivido isso, tá certo? Então, tudo tem aí um motivo maior que às vezes a gente acha que é ruim, mas acaba sendo bom. E aí, o que eu fazia? Eu ficava, então, escrevendo, hoje a agência tal me consultou para tal trabalho, e aí depois no dia seguinte, hoje eu tive teste de XYZ marcas, hoje eu tive 5 testes, aí ia aumentando, né? A minha imaginação ia aumentando ali. E vai escrevendo as coisas aos poucos, lógico, para também não parecer surreal demais.
Eu ia como num gradativo ali, como se as coisas estivessem de fato acontecendo na realidade e evoluindo, porque na realidade é assim que vai acontecendo, né? Vai acontecendo passinho por passinho. Então eu ia descrevendo tudo isso lá. Hoje eu fiz 5 testes, não sei o quê. Aí depois, hoje eu tô editada em 10 testes. Aí depois, hoje eu fui aprovada no comercial X, que eu vou ganhar tantos mil reais. E depois, eu fui gravar. Então, todo o processo, né? Desde ser chamada, eu ia escrevendo. Hoje eu fui gravar, foi maravilhosa a gravação e não sei o quê. E amanhã já tem mais teste. E assim ia. E quando eu fazia isso, aí não é só escrever, né? É você escrever e depois, ao longo do seu dia, você lembrar de vibrar naquela frequência, de fingir que aquilo já é real. Não adianta eu só escrever e depois eu ficar na frequência baixa durante o dia. Então, assim, era desafiador? Era, porque as minhas contas estavam chegando, mas eu tinha que fazer esse trabalho aí interno para não deixar a peteca cair. E aí as coisas começavam a de fato acontecer. Nem tudo que eu escrevia lá se realizava, obviamente, mas grande parte das coisas se realizava sim. Eu até grifava com a canetinha marca-texto ali quando realizava. E assim eu ia fazendo e tô dando exemplo do trabalho aqui, mas também conquistei outras coisas fazendo essa técnica, porque eu não colocava lá só de trabalho, eu colocava de outras coisas também. Enfim, eu conseguia fazer isso ali naquela época, isso ajudou muito, e quando eu conseguia manter a frequência, os trabalhos vinham em abundância, só que eu não consegui sustentar isso por muito tempo, porque não é tão fácil, né? Você ficar o tempo todo fingindo que é real, fingindo que é real. Beleza, eu conquistei algumas coisas ali, aí dava umas paradinhas, aí deixava a peteca cair de novo. As coisas começaram de fato a mudar comigo, assim, de uma forma mais definitiva, quando eu comecei também a praticar as ferramentas de limpeza, como o Ho'oponopono, por exemplo, e a EFT, que são técnicas que eu adoro, que eu sempre falo aqui no canal. Por que que elas ajudaram tanto? Porque assim, quando a gente está na negatividade, a gente pratica então o Ho'oponopono ou uma EFT, isso vai ajudar a eliminar a negatividade. Vai ajudar a eliminar os sentimentos de escassez e o que está causando escassez na sua vida. Aí vai ficando mais fácil, porque você vai já elevando a frequência de uma forma mais natural. Então hoje, por exemplo, eu prefiro não roteirizar tanto. Por quê? Porque eu pratico bastante as ferramentas de limpeza, EFT e Ho'oponopono eu pratico praticamente todos os dias. E pratico também vigiar os meus pensamentos. Aí as coisas já vão começando a fluir mais naturalmente, você não precisa roteirizar tanto. E aí, vez ou outra, quando eu quero alguma coisa, eu penso. Mas lembra que você já tem. Lembra que já está dentro de você. Lembra de usar o seu poder interno. Então, eu vou trazendo esse fingir que é real, né? Eu vou trazendo hoje na minha vida, não tanto quanto um roteiro, mas de uma forma mais pontual para coisas que eu quero e as outras vão fluindo aí por conta das ferramentas de limpeza. Mas lógico, veja o que funciona melhor para você, tá? Eu tô falando aqui da minha experiência e eu acredito que sim, praticar as ferramentas de limpeza pode te ajudar muito, mas fazer um roteirinho também pode ajudar ali por um tempo a te dar um gás ali naquele acontecimento, naquele desejo que você queira manifestar mais rápido. Nada impede você fazer isso por um tempo. Eu só não sei se você vai conseguir sustentar isso, né? Essa prática do diário por muito tempo. Se você conseguir, maravilha. Tô falando aqui da minha experiência, mais uma vez, né? Mas cada um funciona de uma forma. E agora, então, vou falar aqui sobre as dificuldades que a gente pode encontrar nesse caminho de fingir que é real. Então, vou falar aqui sobre a dificuldade da inscrita que ela trouxe ali na caixinha do Instagram, né? Que ela falou assim, mostra como aceitar algo e viver uma realidade diferente. Aí ela foi explicar lá no meu direct que o desejo dela é manifestar um prêmio de loteria. Só que ela tem que acordar cedo todo dia, trabalhar, chegar em casa à noite, não ter tempo pro filho dela. Então, a negatividade e o mau humor tomam conta dela, dentro dessa rotina. Ela já acorda assim, tem que levar o filho, ele chora, não consegue vibrar na vibração do prêmio assim, tá? Então, como deixar essa realidade de lado e focar no que você quer e não no que está acontecendo ali? Porque realmente é desafiador, né? Você vê as coisas acontecendo ali e tentar fingir que é real. Como que eu fazia isso lá no meu dia a dia, né? Como que eu enfrentava as dificuldades? Muitas vezes eu estava ali sem trabalho e eu não podia ficar só esperando, as contas estavam chegando, né? Então, muitas vezes eu tive que fazer outros trabalhos
que não tinham nada a ver comigo, que não era o que eu queria fazer, porque eu precisava pagar as minhas contas na semana que vem. E eu não podia ficar esperando a boa vontade do universo. Eu não podia ficar esperando a boa vontade de alguém me escolher para fazer o comercial. Então, eu aceitava fazer outras coisas, até porque também, gente, quando eu saía de casa e botava movimento, eu soltava. Porque aí se você fica agarrada naquilo, nossa, aquilo ali tem que me salvar. Você não solta, aí você não vai conseguir. Então, quando eu ia fazer outros trabalhos, era uma forma de eu soltar também. De eu focar em outras coisas, de eu não ficar pensando na escassez, de eu não ficar pensando nas contas. Porque aí mesmo que fosse outro trabalho que eu não queria fazer, que eu achava chato, muitas vezes eu tinha que ficar em pé no salto o dia inteiro, passando frio, passando fome, andando no sol, panfletando, enfim, gente, eu já fiz vários tipos de trabalho que eu não queria fazer, mas eu aceitei fazer porque eu estava precisando naquele momento. Só que antes de eu conhecer a lei da atração, eu ficava reclamando de fazer esses trabalhos, eu ficava me sentindo derrotada, fracassada. E quando eu comecei a entender de fato sobre a lei da atração, eu comecei o quê? A brincar com essa realidade, a realidade que eu tinha ali. Eu começava a brincar de fazer de conta dentro do que eu tinha. Então, por exemplo, eu imaginava quando estava fazendo um trabalho no sol, no salto, no frio, eu imaginava que eu estava treinando para o próximo filme, para a próxima novela, para o próximo comercial, que aquilo ali fazia parte do treinamento. Então eu ia nessa vibe, né? Eu usava a minha imaginação, ao invés de fazer o trabalho reclamando e falando, nossa, olha só como eu sou atriz fracassada, tô aqui panfletando. Não, eu pensava assim, não, eu estou fazendo um laboratório aqui para o meu próximo personagem. Porque aí você muda totalmente a sua frequência. E aí eu procurava fazer isso com alegria, com gratidão. Porque uns dias atrás eu estava lá implorando por um trabalho que eu não tinha dinheiro para pagar as minhas contas. Então, graças a Deus, eu tinha um trabalho. Felizmente, eu tinha um trabalho para eu poder honrar os meus compromissos. Então eu ia fazer aquele trabalho pensando que eu estava também ajudando as pessoas, sabe? Sendo útil para aquelas pessoas. Porque quando você contrata alguém, né, você está contratando alguém para fazer aquele serviço para você, e essa pessoa está ajudando você. E você está ajudando ela, é uma troca, né? Porque você dá o dinheiro, ela dá o trabalho. Então, não faça o trabalho só pelo dinheiro. Pense, se você pensar que você está ajudando alguém, que você está sendo útil na vida daquelas pessoas, talvez isso possa ressignificar o trabalho para você. E talvez você possa, então, encontrar, né, alguma forma criativa aí, dentro da sua rotina, de você tentar fingir que é real dentro do que você tem ali. Ou simplesmente sendo grata ou grato porque você tem um trabalho. Porque uma pessoa, por exemplo, que está desempregada e não tem nenhuma fonte de renda e não tem ninguém para ajudar ela e tem que pagar as contas na semana que vem, imagina o desespero dessa pessoa, né? Então, pelo menos você tem um trabalho, no caso aqui da inscrita. Agora, se você não tem um trabalho, aí você vai fingir que tem um trabalho, né? Não entrar em desespero, porque se entrar em desespero, aí vai ficar pior a situação. Então, por exemplo, eu já fiquei algumas vezes sem trabalho nenhum, né? E aí vai batendo aquele pânico. O que eu fazia? Então, eu fingia que eu estava recebendo uma ligação, fazia um teatro ali comigo mesma. Eu fingia que eu estava sendo aprovada num trabalho e que eu ia tomar banho, me arrumar, sair de casa como se eu fosse trabalhar. Né? Então, quando eu tava lá sem nada, sem trabalho nenhum, ao invés de eu ficar chorando, me engano, em casa, eu precisava mudar aquela energia. Às vezes eu ia na livraria, ficava lendo o livro, ficava imaginando que eu estava gravando. Então, você pode usar a sua criatividade aí a seu favor para você, então, conseguir mudar a sua frequência. E aqui, por exemplo, nesse caso, né, de você se deixar dominar pela negatividade, pelo mau humor, isso vai tirar você completamente da frequência. E também, quanto mais você emana negatividade e mau humor, mais você vai atrair negatividade e acontecimentos que vão mais te deixar de mau humor. Então você precisa vigiar os seus pensamentos. Praticar as ferramentas de limpeza pode ajudar muito. Vigie os pensamentos e tenta encontrar uma forma criativa de você, dentro disso que você tem, tentar fingir que é real. E uma coisa também muito bacana da gente pensar, gente, é que assim, o prêmio da loteria, muitas vezes, muitos clientes chegam comigo, né, com esse sonho. E muitas vezes,
quando a gente vai conversar, a gente vai vendo que a pessoa não precisa de um prêmio de loteria para resolver aquela questão que ela está tendo. Muitas vezes ela pode resolver de uma forma muito mais simples. E por que que a gente pensa no prêmio da loteria? Porque a prêmio da loteria é uma solução mágica que vai resolver todos os problemas do dia para a noite. Só que nem sempre é assim que funciona na vida. Às vezes tem coisas que a gente vai construir passinho por passinho, né? De grão em grão a galinha enche o papo. Muitas vezes vai ser dessa forma que a gente vai enriquecer, ou não. Pode ser que você ganhe um prêmio de loteria, pode ser, não está proibido, não é errado você querer. Mas um prêmio é um como, não é o quê. O que você quer quando você quer um prêmio de loteria? Você quer abundância, você quer liberdade financeira, você quer prosperidade. E muitas vezes, para você ter prosperidade no seu dia a dia, você não precisa necessariamente de 450 milhões, entende? Às vezes pode ser que você precise muito menos disso para fazer as coisas que você deseja. E tem muitas pessoas também que pensam no prêmio de loteria porque odeiam seu trabalho e não querem nunca mais trabalhar. Se esse é o seu caso, eu te convido a pensar em algo que possa, algum trabalho que você possa gostar, que você possa sentir prazer, mesmo que não seja um trabalho tradicional, mesmo que não seja um trabalho que você entende como trabalho, mesmo que não seja um trabalho remunerado, pode ser cuidar da sua casa, da sua família, pode ser cuidar dos seus pets, do seu jardim, pode ser qualquer coisa. Não precisa ser um trabalho tradicional, do jeito que a gente está acostumado a pensar, certo? Mas o que eu quero dizer com trabalho? É ser útil no mundo. Quando a gente é útil para as pessoas, isso traz um significado para a nossa vida. Tem até uma história que eu já ouvi uma vez, que eu não me lembro a fonte, mas se eu não me engano, é uma história com o Chico Xavier, que uma pessoa chega e fala assim, eu já conquistei várias coisas na minha vida, tal do carro, casa, apartamento, lá que o Hélio Couto fala, né? Mas eu sinto que falta alguma coisa na minha vida, falta um brilho, falta alguma coisa. E aí ele responde, o que te falta é a alegria do outro. Então, quando a gente pensa também que o nosso trabalho está ajudando as pessoas, que a gente está levando alegria para as pessoas através daquele trabalho, isso pode ressignificar totalmente o seu propósito dentro daquilo, pode ressignificar totalmente a sua energia, pode ressignificar totalmente o seu brilho interior. Então, é um convite aqui que eu faço para você refletir sobre isso também, né? No seu dia a dia. Não veja as coisas só como derrota, como fracasso. Tenta ver esse outro lado, esse lado bom das coisas, esse lado bom de estar trabalhando, de estar ajudando as pessoas, porque aí você vai mudar totalmente a sua frequência e vai ficar mais fácil você vibrar na frequência do desejo. Lembrando que a única forma de você atrair o seu desejo é você vibrar na frequência dele, mas não é fingir que é real a única forma, não é a única forma, tá? Fingir que é real é uma das formas. A forma de você atrair o seu desejo é vibrar na frequência dele. Então, às vezes, você pode estar simplesmente sentindo alegria por estar servindo no seu trabalho, sentindo gratidão por ter um trabalho, você já vai estar na frequência da alegria e da gratidão e às vezes o seu prêmio vem como consequência, sem nem mesmo você pensar nele, tá? Então lembra que isso é só um truque, não é a única forma de você atrair. A forma mais eficaz de atrair é você elevar a sua frequência e você vai conseguir isso através dos seus pensamentos e dos seus sentimentos. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, deixa aqui o seu joinha, o seu comentário, compartilha com as pessoas se você acha que pode ajudar. E um abraço, eu vejo você lá no próximo vídeo.